Boa noite a todos. Vamos nos permitir agora levar nossos pensamentos ao nosso bom Pai, pedindo para que Ele possa estar nos auxiliando a estarmos com os nossos corações e mentes abertos a esse momento em que estaremos nos colocando como somos, ainda imperfeitos, mas todos desejosos de estarmos sempre nos melhorando e de sempre contribuirmos para com o próximo, para com o nosso progresso, para a nossa melhoria. Nós tenhamos a fé fortalecida, para que tenhamos também a certeza de que sempre estaremos sendo auxiliados nos nossos bons propósitos. Tenhamos a certeza dessa companhia para nos favorecer todos os aprendizados que ainda necessitamos ter, e dessa forma, cada dia estaremos caminhando com passos mais seguros, com a certeza do amparo, do auxílio e do amor desse nosso Pai de bondade. Que assim seja. Boa noite a todos. Bom, gente, hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre a importância e o poder da fé diante das dificuldades. E esse tema, ele foi extraído exatamente dos Atos, capítulos 6 e 7. E como é um pouquinho longo esses capítulos, né, eu fiz um resuminho e vou ler aqui para vocês só para a gente saber o que se trata, para depois a gente conversar um pouco. Os apóstolos pregavam a palavra e faziam um trabalho assistencial entre os fiéis. Porém, o número de fiéis tinha aumentado muito e houve uma reclamação que as viúvas gregas não estariam sendo atendidas diariamente. Então, os 12 apóstolos fizeram uma assembleia com os discípulos e escolheram 7 homens de boa fama, repletos do Espírito Santo e de sabedoria, que se incumbiriam de fazer esse trabalho social enquanto eles se dedicariam à pregação da palavra. Dentre esses 7 homens, Estevão foi um dos que mais se destacou nesse trabalho. E por conta disso, alguns membros da sinagoga foram até ele e começaram a discutir. Porém, devido à sua sabedoria e à do espírito que estava com ele, ele destruía as narrativas destes homens. Então, esses homens, membros da sinagoga, pagaram alguns homens para dizer que Estevão blasfemava contra Moisés e Deus. E Estevão foi preso e levado ao sinédrio. Quando o sumo sacerdote perguntou a ele se o que as testemunhas falavam era verdade, ele responde resumindo a história de Israel, chamando sua atenção que Deus queria um povo em contínua marcha em direção à vida plena, e não um Estado preso por um aparelho que explora, oprime e paralisa o povo, e que Deus não estaria localizado e fechado num templo. Deus está presente na vida e caminhando com o povo. E aí, Estevão transforma sua defesa em acusação contra os seus próprios juízes. E eles
ficaram enfurecidos e condenaram Estevão a ser apedrejado. E ele morre pedindo a Deus que não os condene por esse pecado. Bom, gente, isso aí é que está nos capítulos 6 e 7. E aí a gente começa a nossa conversa assim. A história desses primeiros cristãos foi para nós um exemplo de fé diante de tudo aquilo que eles vivenciaram. Mas eles não vieram com a fé pronta. Ela foi sendo construída com as dificuldades que eles enfrentavam e com a crença que eles tinham em Deus. Mas também essa fé deles se estruturava pelas obras realizadas no campo social, evangélico e postural deles. Então, se a gente parar para pensar, a gente vê que esses cristãos nos deram exemplo de como temos, vamos dizer assim, reagir frente a qualquer propósito que a gente tenha na nossa vida. Eles, através da conduta deles, eles nos disseram que nós precisamos, diante dos nossos propósitos, ter fé, crermos em nós e no divino. E assim como eles também, a nossa fé não é uma fé pronta. Nós estamos construindo a nossa fé mediante as nossas próprias dificuldades e os nossos propósitos. E isso é muito individual, que cada um tem as suas próprias dificuldades e os seus propósitos. Mas, quando a gente fala em propósitos, muitas vezes a gente não consegue alcançá-los. E isso, gente, não significa que a nossa fé ela seja fraca, que ela seja pequena, porque muitas vezes passa isso pela cabeça de muitas pessoas. Mas era porque, se não alcançamos, era porque naquele momento não era para a gente alcançar. Mas a gente não deve desistir. A persistência, o esforço fazem parte de todo o nosso aprendizado. Porque se a gente olhar a postura desses primeiros cristãos, foi a fé e a persistência que eles tiveram, foi que os sustentaram nesse trabalho todo que eles realizaram, do qual a gente pode se espelhar, se assim a gente pode dizer. Mas a fé também, ela não tem como ser mensurada. Não dá para medir a fé, dizer que alguém tem uma fé maior, outra menor, ou que ela é forte, que ela é fraca. Mas sabemos que a fé ela é muito valorosa na nossa vida. Porque ela também é responsável por alimentar as nossas esperanças. E a vida também é movida de esperanças. Porque toda vez que a gente planeja, cria projetos, né, cria em nós essa esperança, a gente cria uma fé junto em conseguir aquilo ali. Então, a fé ela é responsável por alimentar todo esse sentimento de esperança que nós temos em nós. Mas algumas pessoas também, elas questionam o que é ter fé. Bom, a palavra fé,
se a gente procurar no dicionário, ela significa confiança, crença, e tem mais uns tantos, mas vamos nos prender a essas duas. Confiança e crença. A fé, ela é um sentimento de total crença em nós, ou em alguém, ou em algo. Então, gente, como é que dentro disso tudo a gente vive com fé? Eu acho que se eu perguntasse a cada um aqui como que cada um vive com fé, cada um diria a sua fórmula, o seu jeito de lidar com isso. Então, esse é um processo muito individual. A nossa vivência com a fé, ela é muito individual. E nós vamos aprendendo de acordo com as experiências que a gente vive. E isso aí é para todos nós que estamos aqui. São exatamente essas experiências que vão trazer em nós a fé que a gente precisa ter no nosso caminhar. Se a gente parar para pensar, hoje todos nós reconhecemos que a dor é um grande instrumento para nos burilar. E quando nós utilizamos a fé como recurso para suportarmos ou mesmo minimizarmos essa dor, nós estamos construindo, fortificando e vivendo com fé. Então, aquele que possui o mínimo que seja de fé no seu caminhar, ela vai nos estruturar frente às nossas dificuldades. E não é porque temos fé que não vamos ter as dificuldades, porque a fé ela vai ser fortificada através dessas dificuldades. Mas todo aquele que crer, e aí a gente pode observar isso, né? Com os amigos, com nós mesmos, com a vida ali, que traz a nós essas oportunidades, qualquer um, quando a dor visita, e que a gente busca compreender essa dor, ter fé que tudo aquilo que estamos vivenciando é para o nosso aprendizado, que não estamos sozinhos, que estamos ali não só com o nosso grupo de proteção espiritual, mas também com Jesus, com Deus, a nos amparar. Essa fé, ela exatamente nos fortalece mediante a todos esses obstáculos que a vida traz para a gente. Então, quando a gente vai se deparando com as nossas dificuldades, nós vamos nos vamos fortalecendo essa fé, vamos construindo, elaborando melhor essa fé, e aí vamos conseguindo viver mais fortificados. Tá bom? Bom, gente, ter fé não é ser uma pessoa pacífica, se acomodar frente às dificuldades, esperar que o Pai provenha tudo. Existem muitas pessoas que são assim, né? Que só pedem e esperam. Então, nós não podemos nos acomodar frente às nossas dificuldades. Tá certo que quando uma dor vem, a gente pode sentar, pode chorar, mas nós não temos que entregar somente a Deus para que Ele resolva. E a gente sabe, não é assim que funciona.
Nós sentimos, porque somos seres humanos, mas nós também precisamos levantar, raciocinar, para que a gente possa minimizar essa dor, buscar o que há frente a essa dor, para poder trabalhar melhor. Então, confiar em Deus faz parte, mas fazer a nossa parte, tendo bons pensamentos, posturas mais altivas, não culpar a Deus e tantas outras coisas que cada um, às vezes, dentro do seu próprio processo de dor, começa a, às vezes, questionar, não é assim? Frente a Deus, sobre N aspectos. Fala, Léo. Então, vamos lá, sobre aspectos, né? A primeira pergunta é o seguinte: a fé que os doentes tinham em suas curas, né, que lá na época de Jesus, é a mesma fé que os apóstolos tinham para superar e enfrentar as suas dificuldades ali do pós-Jesus? Olha, foi aquilo que eu falei, não é assim? A fé não tem como a gente mensurar. Cada um desenvolve a sua própria fé dentro da sua necessidade. Então, não tem como dizer se os doentes tinham mais fé que os próprios apóstolos tinham frente a tudo que eles faziam. Eu acho que é dentro de uma necessidade que cada um tem, ele se esforçará, ele elevará o seu pensamento, confiará em Deus e também nele mesmo de poder estar vibrando. Porque, gente, a doença, quando a gente a possui, qualquer dor, né, física que a gente sinta, nós também temos que ter aquilo do bom pensamento, do pensamento positivo. Porque até mesmo um remédio de uma simples dor de cabeça que a gente tenha e olhar para o remédio e dizer que não vai fazer efeito, não vai. Então, nós temos que ter a positividade dentro de nós para que a gente possa fortalecer essa fé. Então, eu acho que cada um ali tinha a fé que necessitava para fazer o que era necessário naquele momento. Tá bom? Mais alguma coisa, Léo? Por enquanto, não. Você que é o homem da fé aí, você pode falar também, tá bom? Ah, é, né? Léo é que gosta, né, de falar, pode completar. Aquele negócio de fé foi aquele dia lá no salão, né? Então, exatamente, deu, né, uma palestra maravilhosa, né? Assim, então, gente, fiquem à vontade, porque isso aqui é um nosso bate-papo. Então, coloquem, sim, o que vocês desejam, porque isso enriquece, né, o de cada um, né, o depoimento de cada um enriquece sempre muito a todos nós, tá bom? Aproveitando já a pausa para reflexão, a Claudine falou que quer falar, então eu vou liberar ela aqui para ela compartilhar novos conhecimentos. Fala aí, Claudine. Isso. Fala, Claudine. Não sei se vocês vão me ouvir direito, porque hoje eu estou sem fone. Dá para ouvir? Dá. Tá tranquilo, então, pode falar. Eu achei interessante isso que você falou pelo seguinte, há um tempo atrás, eu achei um texto que dizia, acho que foi no Evangelho, que falava mais ou menos isso que você... Que falava mais ou menos, não, que falava exatamente isso que você dizia. Que a fé, ela é, acho que é a fé é a mãe da esperança e da caridade. Acho que é esse triângulo, né? Onde a fé ficava em cima, a esperança e a caridade. E que um não caminha sem o outro. E eu achei interessante porque eu fiquei, esses dias atrás, eu fiquei pensando, eu falei, gente, realmente, não tem como, eu não consigo ver uma pessoa viver, não vou dizer nem com relação ao sentido da fé, mas não tem como você viver sem a fé ou sem a esperança, porque os dois parecem muito, muito parecidos. Porque como a fé ela pode ser tanto material como espiritual, se eu perco essa fé ou a esperança,
eu não vou conseguir acreditar que eu possa me melhorar de uma doença, eu não posso acreditar que eu vou conseguir um emprego, eu vou perder a crença de que eu possa uma melhoria na família, eu vou perder a fé, ou a crença, ou a esperança em tudo. Eu não consigo ver um ser humano sobreviver sem isso. Ele perde a razão de viver, porque ele perde o sentido da vida. Então, tanto a fé, se a fé é a mãe da esperança, como diz acho que lá no Evangelho, eu não consigo ver um ser humano sobreviver sem isso, porque ele perde a razão de viver. Esse foi o sentido que eu encontrei no dia que eu li. Era isso, foi só um comentário. Enriquecedor, com certeza, entendeu? E assim, é verdade, assim, isso que você fala. A gente perde o sentido da vida, não é assim? Quando a gente perde a nossa fé. Porque é aquela coisa como a gente sabe, existe a fé divina e a fé material, não é? Então, nós precisamos ter ambas, porque somos seres humanos falíveis, precisamos de vivenciar ainda as coisas da matéria, precisamos aprender a lidar, né, na valorização da fé material, mas nós também precisamos valorizar muito a fé em nós mesmos, porque se não valorizarmos isso da fé em nós mesmos, nós vamos nos descredenciar. E a partir do momento que a gente se descredencia, a vida perde o valor para a gente. A gente não vê graça em nada, não é? E é assim que a gente vê, muitas vezes, tantos suicídios, não é? Tantas depressões, porque as pessoas elas perdem exatamente isso, o sentido. E nós precisamos exatamente ter fé em alguma coisa. E aí não importa o que a gente tenha, para a gente se manter, a gente precisa ter fé. Senão a coisa degringola. É assim? Mas foi muito bom. Obrigada. Fala, Léo. Não, você pediu para eu contribuir, aí nessa fala da Claudine me fez lembrar o seguinte, que fé, acho que é algo tão assim importante para nós, né, como você disse aí, que não é à toa que Jesus falou pelo menos em 2 parábolas sobre fé, né? Tanto a parábola da figueira estéril quanto a do grão de mostarda. Então, ou seja, como Jesus, né, ele sempre deixava ali as pistas, né, para a gente seguir, então ele já deixou também essas 2 grandes parábolas aí, que a gente já falou, né, sobre elas em estudos passados, mas falando dessa força vital, não só para nós cristãos, mas para todos nós seres humanos, porque a fé não é única exclusivamente dos cristãos, ela é inerente a todo ser humano, cada um acredita em alguma coisa. Então, eu só lembrei dessa indicação, dessas pistas aí de Jesus, né? E aproveitando, já que eu estou com o microfone aberto, Marcelo também quer falar. Então, posso chamá-la? Pode. Marcela. Deixa eu achar a Marcela. Boa noite. Estou aqui. A Marcela apareceu para mim. Fernanda, houve um período que eu passei por uma situação em que a pessoa virou para mim e falou assim, qual o tamanho da sua fé? Depois de uma conversa, eu falei, não sei que eu tenho. Ela falou, porque para poder passar por isso tem que ter uma fé muito grande, tem que ter muita fé. Eu fiquei preocupada, eu falei, gente, a conexão está instável, né? Fala, tô te ouvindo. Falhou? Não, fala. Porque para mim ficou tudo muito. Aí eu fiquei preocupada, falei, gente, eu não sei o tamanho da minha fé, eu sei que eu tenho. E aí, falando do grão da mostarda, é pequenininha, podia ser pequena, mas eu tinha. O importante é reconhecer que tem, ou saber o tamanho dela, porque para mim é reconhecer que tem. Então, eu não sabia o tamanho da minha fé. E aí, depois, no final, minha mãe falou, sua fé te curou, minha filha. Eu falei, também. Mas ainda não sei o tamanho dela, sabe? Eu sei que eu tenho. Só tenho. Como eu tenho amor, eu tenho fé. É isso. Mas eu acho que até não tem como a gente saber o tamanho da nossa fé, não é? Porque, como eu disse, não tem como a gente mensurar o tamanho da fé, nem a nossa, nem a do outro.
O mais importante que eu acho que a gente tem que se firmar é exatamente em construir, solidificar cada vez mais a nossa fé. Hoje, se nos dizemos cristãos, cremos em Deus, não é? Cremos em Jesus, que veio até nós trazer todos os seus ensinamentos, trazer toda aquela bagagem para que a gente pudesse se sustentar na nossa caminhada. Mas eu acho que, como você falou, não importa se ela foi pequenininha, ou se ela foi média, ou se ela foi grande. O que importa é que, dentro daquilo que eu vivenciei, ela me sustentou, ela me deu forças para poder eu seguir frente à minha dificuldade. E é uma coisa assim, por mais, gente, que às vezes, dentro de uma própria dificuldade que a gente vivencia, essa dificuldade, às vezes, ela parece ser muito grande, e a gente pode, muitas vezes, ir muito bem e depois escorregar. Eu acho que a gente não tem que se culpar por conta disso, mas entender que a fé é um processo de caminhada. Se nós entendermos que a fé é um processo de caminhada, assim como temos que trabalhar todas as nossas más tendências, a gente vai caminhar na certeza que estamos sempre amparados. Então, eu acho que a gente não tem que se preocupar com o tamanho, mas sim, diante da dificuldade, nós, que nos dizemos cristãos, nos apegarmos a Deus, à oração, aos amigos que nos fortalecem, né? Com a fé que eles têm, eles nos fortalecem, nos amparam. Então, isso que é importante, não ficar mensurando o nosso tamanho de fé. Mas tá bom, obrigada, Marcela. Alguma coisa, Léo? Posso? Ah, Roseli, desculpa, vi a mãozinha. Vai meu apoio, depois você, Léo. Isso que você está falando, tudo isso que está sendo falado sobre fé, faz a gente voltar a esse exemplo do Estevão, no sentido de que, muitas vezes, a gente coloca algumas questões para que a gente tenha fé. Tipo assim, eu preciso disso, se prove aquilo para ter fé. E a gente vê que Estevão, por exemplo, não vivenciou, não teve a experiência de conviver com Jesus. Mas, mesmo assim, ele trouxe para ele essa certeza, essa confiança, essa segurança do que esses ensinamentos trazidos por Jesus significavam, né? Então, o que a gente fala dentro do Espiritismo de uma fé raciocinada, que você raciocina como ele fez, que ele trouxe toda aquela história de como o povo hebreu foi conduzido dentro da sua fé, e como que nós conduzimos a nossa vida. É uma questão da gente, essa clareza de como é que essa fé ela é exemplificada, ela é fortalecida, como você diz, dentro daquilo que eu acredito. Então, tudo que você está trazendo, a gente, voltando ao Estevão, a gente vê que nós não somos diferentes, nós só precisamos ter essa clareza. Em que eu tenho fé? Que fé é essa? Em que ela se baseia? Né? Para que ela possa me dar essa sustentação que ele teve, né? Porque se a gente olhar assim, esses primeiros cristãos, eles eram falíveis como nós, né? Mas o que movia esses cristãos a praticar o que Jesus ensinava a eles, né? Naquele momento? Era a fé raciocinada. Por quê? Eles não só acreditavam, mas eles compreendiam que, fazendo bem ao próximo, vivenciando as verdades divinas, eles estariam no caminho certo. Então, essa vivência, que era aquela coisa até pura, né? Porque eles vivenciaram uma fé pura. Eu consigo ver dessa forma. A gente ainda não consegue. Por mais que eles não tivessem uma fé pronta, mas eu acho que a fé deles era mais pura do que a nossa.
Eu acho que a gente se contaminou, se contamina mais ainda, não sei. Mas eles, por mais que não tivesse, eu acho que esse termo raciocinado para eles, lá, eles verbalizando esse termo, mas era isso que eles praticavam, era uma fé raciocinada, que eles acreditavam, né? E compreendiam que aquilo que eles estavam fazendo levaria ao Pai. E é isso que a gente tem que buscar fazer. A gente tem que acreditar, mas tem que raciocinar, não é assim? Para poder estar vivenciando essa fé toda nesse turbilhão que a gente vive. Né? Fala, Léo, você está com a mãozinha aí. Falo, sabe que eu gosto de falar, né? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Temos 3 perguntas, tá? Essa é da Priscila. Ela perguntou assim: então posso dizer que se uma pessoa tem esperança, ela tem fé? Foi aquilo que eu disse, né? A fé, ela é responsável por alimentar essa esperança. Então, no fundo, não importa o tamanho, essa pessoa tem fé, sim. E aí não tem que a gente dizer o tanto de fé, mas ela carrega na esperança ali aquele tantinho de fé, sim, com certeza. Fala, Léo. Vamos lá, próximo. Os discípulos tinham uma fé diferenciada, ou eles tinham também o conhecimento de Jesus quanto à transmutação de matérias, ou da matéria? Os apóstolos, eles presenciaram, né, tudo aquilo que Jesus fazia, mas eles não tinham um conhecimento, não é assim, como Jesus tinha. Hoje, como a gente fala, né, o Espiritismo explica muitas coisas a nós, mas ali, todo aquele processo que era feito ali com Jesus, era muito assim, não era tão explicitado. Ali, o que contava mais era a fé que eles tinham em Jesus, no que ele realizava, e Jesus passando a eles que eles também poderiam realizar. Mas essa questão toda energética, que Jesus tinha esse conhecimento, eu acho que eles não tinham. Como hoje a gente tem esse conhecimento, um pouco desse conhecimento que o Espiritismo vai trazendo para a gente. Tá bom? Vamos lá, próxima pergunta. Como eu faço para alimentar a minha fé? Não é comendo sanduíche. Falo isso para o gordo, ele fica feliz. Gente, foi aquilo que eu falei. Cada um é um indivíduo que age frente às suas dificuldades de maneira diferente. E na vida não existe receita de bolo, não é assim? A gente bem que gostaria de ter receita de bolo para tudo. Mas quando a gente se liga sempre com o mais alto, em oração, em confiança em nós vamos alimentando essa fé. Mas o fato de estarmos ligados no mais alto, isso não significa que quando a nossa fé assim, não está alimentada, nós estamos num processo de entendimento de fé. Então, quando vem exatamente as dificuldades, é que é a hora da gente colocar em prática exatamente aquela confiança, esse alimento que eu tenho de confiança em Deus, colocar em prática. E aí, quando vem essa dificuldade, como eu vou vivenciar essas dificuldades
é que a nossa fé vai ser mais fortalecida ou não. Porque muitos se desesperam, se viram contra Deus. A gente vê assim muito isso, às vezes, nas mortes, não é assim, de entes queridos, que muitos, quando partem, né? Porque é o processo, muitos se revoltam. Se é um processo natural, a gente devia aceitar e ter fé em Deus, que tudo se cumpre no seu momento. Então, como vamos reagir frente a essas dificuldades é que nós vamos estar alimentando a nossa fé, fortalecendo a nossa fé nessa ligação que a gente faz com o mais alto. Mas cada um aí também vai ter que descobrir a sua forma de estar se alimentando, porque nem todo mundo gosta de bolo de chocolate, não é assim? Então, é muito individual essa questão também, tá certo? Fala, Léo. Qual é a relação entre oração e fé? Eu acho que toda vez que a gente vai colocar a nossa fé à prova, vamos dizer assim, a gente se liga com o mais alto através da oração. Então, a oração é o canal energético que nos fortalece também no nosso sentido da fé. Se alguém tiver alguma outra explicação, fique à vontade também. Eu consigo ver dessa forma. Léo? Sem mais perguntas. Tá bom. Então, gente, quando a gente falava dos apóstolos, das obras que eles realizavam, a gente também precisa compreender que são através exatamente dessas obras que nós potencializamos o divino que há em nós. E toda vez que a gente potencializa esse divino que há em nós, a gente vai vencendo essas nossas más tendências. E aí, quando a gente vai vencendo essas nossas más tendências, nós vamos trabalhando o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa humildade, impedir para aqueles que necessitam. E aí, quando a gente vai fazendo tudo isso, simplesmente a gente vivencia a lei da sociedade, que é uma lei divina. E aí nós vamos nos auxiliando mutuamente. Então, as obras, elas precisam fazer parte da nossa vida, assim como fizeram parte da vida dos apóstolos. Porque a gente, trocando, a gente vai trabalhando exatamente o que a gente precisa em nós e auxilia aqueles que precisam. Bom, e aqueles que não creem em Deus e, consequentemente, não têm a fé nele? Antes da gente descer a lenha, né? Porque o povo gosta de descer a lenha, às vezes, porque acredita, o outro não desce a lenha. A gente tem que lembrar que a gente viveu muitas vidas. E as nossas crenças nem sempre foram as mesmas. Então, a gente não deve criticar, mas deve respeitar cada um, porque se um dia nós vamos estar ao lado de Deus, não teremos na nossa vida como negá-lo. Então, não adianta, é só uma questão de tempo. Aquele que diz que não acredita e vai estar ao lado do Pai,
não vai ter como negar. E aí, gente, aquilo que eu falei, as nossas vidas. A gente não sabe em quantas vidas que a gente vivenciou, se a gente acreditava em Deus, em algo superior, a gente não sabe. Então, não é porque hoje a gente acredita que a gente tem que criticar aquele que não acredita. Porque muitas vezes, em alguma situação na vida dele, ele sucumbiu frente a isso. E aí ele acaba não acreditando, mas a gente tem que lembrar que alguns dos que não acreditam em Deus, eles são muito mais cristãos do que muitos que se dizem cristãos. Isso é assim, é só a gente olhar e aí a gente fica assim, como, né? Gente, a bondade que a gente traz no coração independe da nossa fé. Então, esses que dizem, né, verbalizam, neste momento eu não acredito, eles têm amor no coração. Não é porque não acreditam em Deus, mas têm amor no coração e auxiliam o próximo. Então, toda vez que a gente auxilia o próximo, nós estamos nos aproximando da divindade. E esse faz isso sem saber que ele está se aproximando da divindade. Então, por mais que ele se negue a dizer que não acredita, ele tem a porção divina, o DNA divino, e está próximo de Deus. Porque para Deus, gente, não importa se a gente acredita ou não nele. O importante são as nossas práticas frente a nós mesmos e frente aos nossos irmãos. Então, de vez de criticar, vamos tirar dali o exemplo que muitas vezes ele nos ensina para que a gente se torne, às vezes, um pouquinho mais cristão, né? Então, se a gente estiver aberto aos aprendizados e utilizarmos o raciocínio para que a gente cresça, nós vamos perceber que não dá para a gente viver sem fé. Foi aquilo que a Claudine trouxe, não é? O raciocínio hoje nos permite a tantas coisas. E se não colocarmos em prática isso que nos diferencia dos animais irracionais, a gente vai estagnar. O outro vai e a gente fica. Então, a gente precisa compreender exatamente que não tem como a gente viver sem fé. Porque se não é a fé em Deus, a gente tem que ter a fé na gente, tem que ter a fé no outro. Mas a gente não pode nos condenar e nem condenar o outro, porque às vezes a gente oscila na nossa fé. O que a gente precisa fazer, na verdade, é se esforçar para compreender melhor essa fé. Mas a nossa fé ainda ela é oscilante. Então, mensurar nem pensar. Então, existem situações que nós vamos nos fortalecer mais, às vezes outras menos. Então, a nossa fé ainda está nesse grau de oscilação. Mas não é para a gente se sentir menor por conta disso, vamos assim dizer. Se a gente olhar Jesus, ele foi o nosso maior exemplo do que a fé era capaz de fazer. Ele sempre dizia assim, a fé te curou. Não era assim? Quando alguém chegava, né, perto dele, doente, pedindo, ele sempre falava assim, a sua fé te curou.
É claro que ele dava uma mãozinha, né? A gente sabe que ele dava uma mãozinha, mas ele nos fazia crer que o recurso da cura estava em nós, pela nossa fé. Era isso que ele fazia. Ele dava, entre aspas, esse mérito para nós. Nós também tínhamos o mérito ali, porque ali, quem estava pedindo tinha fé. Porque se ele falasse, né, se ele não falasse assim, a fé te curou, como é que as pessoas iam manter a sua cura? Porque a gente viu em muitas circunstâncias, nas parábolas, em que ele fazia a cura, curava aquelas pessoas que pediam, e as pessoas mudavam a sua vida. Começavam a fazer as reformas íntimas que elas precisavam fazer. E aí, o que isso fazia? Mantinha a cura dessas pessoas. E aí, o que aconteceu? Agora eu estou até lembrando da novela, né? Que essas novelas que passam na Record, elas sempre trazem, né, para a gente, assim, é muito legal os ensinamentos. Agora eu estou lembrando do aleijado que ele curou, que era sobrinho lá do chefe da guarda. Então, o aleijado, ele curou, só que ele voltou a ter todas as suas viciações. E aí, o que aconteceu? Ele deixou de andar. Então, essa era a proposta. Jesus, ele não só curava ali a matéria, ele curava o espírito também, que traz as viciações. Essas más tendências que a gente tem é que exatamente fortalecem essas doenças físicas que a gente tem. Então, quando ele dizia isso, aquelas pessoas que a fé dela tinha curado, era exatamente isso. E aí, gente, a gente pode reparar isso assim no nosso dia a dia. Aquela pessoa em que, às vezes, ela está numa situação entre a vida e a morte e que ela vive, ela repensa a sua vida, né? A gente vê tantas vezes essa circunstância, a pessoa repensando a sua vida, repensando as suas posturas de como agir. Então, isso aí é exatamente você estar fortalecendo a fé, e era isso que Jesus falava para a gente. Então, eu acho que, de repente, a gente não precisa ficar entre a vida e a morte, que a gente busque exatamente trabalhar essas más tendências que todos nós temos, e isso é um processo individual. O outro é o nosso espelho, porque a gente só reconhece aquilo que a gente conhece. Então, se eu olho para Léo, acho que Léo é egoísta, não é assim? Eu reconheço isso em mim, porque a gente só reconhece aquilo que conhece. Então, é um processo muito individual a nossa melhoria, mas o outro vai ser sempre o nosso espelho para estar nos auxiliando. Fala, Léo. É um comentário que foi feito aqui, dizendo o seguinte: interessante isso da cura que está sendo dito. Pois Jesus não curou todos os doentes, ele curou aqueles que tinham fé. Exatamente. Porque pedir, e aí a gente pode se incluir nesse balaio, né? Quantas vezes a gente pede só da boca para fora? Pede só por pedir, não pede fortalecendo ali a fé, numa oração, num sentimento exatamente se abrindo para o mais alto. E aí a graça vem muitas vezes, não é? Então, precisava acontecer isso sim, nessa trajetória de Jesus, até para que todos aqueles que o acompanhavam percebessem exatamente isso. O poder da fé, o que a fé trazia de melhorias para uns e
ele não atendendo a outras, porque em momento nenhum Jesus ele segregava ninguém. Só que ele também precisava dar os seus exemplos para que aquelas pessoas também observassem, porque a gente aprende com os exemplos. Então, na fé que as pessoas depositavam ali, ele trabalhava exatamente em cima daquelas pessoas para que todos aqueles que estavam aprendendo com ele observassem e trabalhassem nesse sentido. Fala, Léo. Pergunta é o seguinte, tem duas perguntas. Duas perguntas e uma observação do Francisco que colocou no chat, aí eu vou falar na sequência. O placebo age sobre o efeito da fé daquele que toma, crendo que que o placebo é aquele remédio que vai promover a sua cura. Sendo assim, por que às vezes é tão difícil crer naquele que não se pode ver ou tocar? Eu acho isso que a gente vem se trabalhando ao longo das nossas vidas. Nós temos essa porção divina em nós, esse DNA em nós. Deus está em nós e em tudo, né? E à medida em que nós vamos evoluindo moralmente, vamos trabalhando essas nossas más tendências, nós vamos nos identificando mais com o Deus que há em nós. E aí a gente crer sem questionar. Então, para alguns é fácil, para alguns ainda é mais difícil. Mas isso é um processo que cada um vai se trabalhando para poder acreditar. Então, todos nós vamos chegar a um ponto em que a nossa fé ela vai ser tão pura como a dos apóstolos foi, que eu acho que foi, naquele momento em que Jesus estava entre nós. Posso perguntar? Pode. Então, vamos lá. Aí foi um comentário do Francisco, que disse assim, muitos que foram vítimas da Inquisição perderam a fé em Deus, mas permaneceram bons ao reencarnar, ao passo que outros partiram para a vingança através da obsessão. Isso são as nossas experiências e vivências espirituais, não é assim? E a gente tem que entender que nós vamos ter sempre o nosso livre-arbítrio para poder fazer as nossas escolhas como a gente quer viver. E o fato da gente, às vezes, se revoltar, né, com Deus, isso não significa que ele vai se revoltar contra a gente. A vida é eterna. Então, nós temos muito tempo para nos comprometermos exatamente com Deus, vamos assim dizer. Fala, Léo. Pergunta. Jesus reconhecia nos curados que os mesmos já estavam prontos para agir para a manutenção da sua graça alcançada? Porque a fé precisa de ação, não é? Sim. Claro que ele sabia, né? Ele enxergava além das aparências, vamos dizer assim. Então, alguns, né, ele fez, né, propiciou a cura, né, com o auxílio daquele que estava sendo curado, mas como eu dei o exemplo daquele que era o aleijado, ele fez, mas fez para que ele servisse de exemplo também. Porque ele sabia do potencial daquele cego em
não levar adiante a sua fé, vamos dizer assim. Só que Jesus fez isso porque era um espírito conhecedor. Mas nós, como ainda não temos esse poder, nós temos que auxiliar, sim, porque todo ser humano merece uma chance de se tornar melhor. Então, a gente não deve julgar, a gente deve auxiliar e não julgar. E deixar que o livre-arbítrio dele faça com que ele se permita a crescer, continuar ou voltar atrás naquilo que ele era. Tá bom? Fala, Léo. Vamos lá. Jesus olhava a nossa fé ou a nossa vontade de ter fé? Oh, meu Deus! Eu não sou Jesus, hein? Eu acho que ele nos conhecia muito bem, né? Assim, e ele sabia o nosso grau de fé, e ele, digamos assim, eu acho que ele também apostava em nós. Então, ele dava as oportunidades para que a gente se melhorasse, como espíritos naquela época, né, que éramos, para que a gente vivenciasse a experiência. Então, a experiência ela sempre precisa ser vivenciada para que a gente coloque em prática exatamente tudo que a gente precisa em relação à nossa fé, em relação à nossa mudança interior. Então, a experiência sempre ela vai vir. E a gente tem que entender que quando a experiência vem, por mais que às vezes a gente se desespere, é o momento da gente vivenciá-la. A gente que é imediatista e quer, né, acertar, dar conta dessa experiência 100%. Mas ninguém sobe todos os degraus da escada de uma vez. A gente precisa subir de degrau a degrau. Então, a gente vai vivenciar a experiência, vai se equivocar com ela, vai vivenciar outra semelhante, e assim a gente vai se fortalecendo até que essa experiência se fixe em nós. E aí a gente não precise mais vivenciar. Fala, Léo. Você está no mudo, Léo. Pronto, voltei. Essa é a última pergunta desse bloco, tá? O fermento faz o pão crescer. É a fé que nos faz movimentar em busca da nossa cura, dos nossos sonhos, em busca daquelas riquezas que Jesus disse que nós levaríamos, e não as riquezas materiais? Sim, até mesmo as materiais, porque a fé, ela nos promove ao lado, né, as nossas conquistas espirituais e também nas nossas conquistas materiais. Porque se você deseja, vamos dizer assim, eu desejo comprar um carro, vamos supor, né? Eu tenho aquilo como um projeto, como um desejo meu, como um propósito meu. Então, o que eu faço? Eu busco ali, em cima de um trabalho, crescer, seguir em frente, juntar dinheiro. Então, eu tenho fé que, trabalhando, eu vou conseguir comprar o meu carro. Então, a fé, ela nos move tanto no aspecto material quanto no aspecto espiritual. Então, sem fé, a gente não vive. A gente precisa da fé. Agora, a utilização, para que é que a gente vai valorizar, né? Porque a valorização, talvez, de uma fé mais material, a gente vira muito materialista. Então, a gente precisa exatamente desse equilíbrio para que a gente possa seguir o nosso caminhar mais harmonicamente possível. Porque esse, na verdade, é o nosso intento, né? de trazer essa harmonia para a nossa vida. Então, gente, Jesus ele curava, mas
nós não podemos esquecer que todos nós ainda somos enfermos e que precisamos da fé para nos curar. Não só no campo físico, como também no campo espiritual. Então, esse processo de cura, ele é diário. Sempre terá, né, algumas situações na nossa vida em que nós vamos estar passando por esse processo. Por isso que a fé ela precisa ser alimentada com raciocínio, para que a gente possa estar buscando essas mudanças, raciocinando aquilo que chega, como lidar. Então, tudo isso nós temos sempre que estar lembrando que nós somos enfermos e que a gente precisa da fé para nos curarmos. Fala, Léo. Você falou sobre equilíbrio na fé. A fé desequilibrada ou a fé exacerbada, que consequências traz? Uma fé desequilibrada? Essa foi a pergunta, né? Desequilibrada ou a fé exacerbada? Não sei, né? Fica meio que uma fé cega. Não sei se a gente poderia estar falando assim, né? A fé cega é aquela que ela não é harmônica, né? É aquela fé que, como a gente vê, assim, ela nos leva ao fanatismo, né? É aquela coisa que vira uma obsessão. Então, isso tudo a gente tem que estar atento, porque na nossa vida nós temos que estar sempre raciocinando os nossos sentimentos. Se não raciocinarmos os nossos sentimentos, nós não vamos ter o equilíbrio que a gente precisa. Então, quando a gente fala o amor tem que ser raciocinado, a raiva, todo e qualquer sentimento, ele precisa ser raciocinado para que ele não seja exacerbado. Porque tudo exacerbado faz mal para quem vivencia e faz mal para aquele que está em torno da gente. Tá bom? Próxima consideração que foi colocada. Na fraternidade, se fala muito em fé raciocinada, que tem a ver com a razão. Então, se eu sempre raciocinar sobre os acontecimentos que me ocorrem, eu estarei alimentando e aumentando a minha fé. Digo isso porque sinto que quanto mais eu analiso os acontecimentos, mais parece que ela se fortalece. Tudo a gente tem que raciocinar, não é? Na vida, o que nos diferencia dos restantes dos animais são exatamente o raciocínio. Inteligência, a gente vê alguns sinais de inteligência nos animais, mas raciocínio lógico nós temos. Então, é nesse raciocínio lógico que a gente tem que se apegar. Por isso que quando se fala, né, o estudo, leiam, se informem, porque isso traz exatamente uma bagagem para que a gente possa exatamente estar incorporando na nossa vida toda a informação para a gente poder lidar com tudo que vem até nós. Então, a fé, ela vai ter sempre que ser raciocinada, porque uma fé cega, ela sempre vai nos limitar. E hoje, o que a gente talvez menos precisa é de limitação. A gente precisa ter olhos para ouvir, ver, ouvidos para ouvir, boca para falar, e olhe lá o que fala, não é assim? E olhos para enxergar aquilo que a gente precisa enxergar. Tentar ver no outro aquilo que é de bom nele. Não valorizar aquilo que ainda ele precisa trabalhar. Tá bom? Fala, Léo, tinha a mãozinha aí ou não? Não, sem mais perguntas. Bom, gente, disso tudo que a gente
conversou, as considerações que todos vocês colocaram, eu acho que tem que ficar muito em nós, é estarmos prestando atenção quando chega as dificuldades na nossa vida. Como nos portarmos frente a elas. Entender que todos nós, tudo aquilo que estamos vivenciando, que chega de dor à nossa vida, são os nossos resgates. São as nossas provas que precisamos vivenciar e que, quando vivenciamos essas provas com fé, e aí eu acho que eu posso falar assim, porque creio que todos que estão aqui, creem em Deus, creem numa força superior. E quando a gente se liga, faz essa conexão com essa força superior, nós nos sentimos fortalecidos. Que a gente se observe para não imputar a Deus as nossas faltas. Porque hoje a gente colhe aquilo que a gente plantou. E Deus está ali sempre nos fortificando. E nos deu a fé como um instrumento para que a gente suporte tudo isso que nós fizemos com nós mesmos. Então, a gente não pode deixar de ter fé em nós mesmos. A gente não deve deixar de ter fé no outro, de ter fé na vida, de ter fé em Deus. Porque sem ela, a gente não vive. Tá bom? Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Mas eu hoje li um negocinho pequenininho que o Chico Xavier falou, eu achei muito legal. Que diz o seguinte: para os dias bons, gratidão. Para os dias difíceis, fé. Para os dias de saudade, tempo. Para todos os dias, coragem. Que a gente possa ter coragem, né, na nossa vida para seguir o nosso caminho. Gente, eu agradeço a vocês pelo nosso bate-papo de hoje. Próxima semana teremos mais 2 semanas e depois a gente vai ter o nosso recesso, assim, temos mais 2 sextas-feiras. Então, eu agradeço a todos vocês pela colaboração, que a gente possa ter um final de semana tranquilo e que vocês possam, diante da harmonia que se encontra nesse momento nos seus lares, vocês possam ter uma boa noite de sono. Amado Mestre Jesus, obrigado por permitir estarmos todos juntos, dividindo um pouquinho do que já sabemos, nos fortalecendo mutuamente através das suas palavras. Que possamos, Jesus, nos fortificar a cada dia para seguirmos os seus ensinamentos, colocando em prática no nosso dia a dia. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja.